Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aqui mais uma vez comigo, ouvindo ou assistindo o nosso Netcast. Eu sou a Diana Serioli e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que tem uma habilidade incrível e que ela vai compartilhar várias histórias com vocês. Mas antes disso, vamos para os nossos apoiadores. Inksoft, que transforma ideias inovadoras em realidade com tecnologia de ponta. E também a Netway, sempre comprometida em oferecer o melhor serviço e superar expectativas. E agora nós vamos com a nossa entrevistada mega especial, onde a sua missão é trazer vidas ao mundo. Que escolha linda, Gabi. Vamos começar por isso. Vamos começar do começo. Vamos começar me apresentando. Se apresenta e depois me conta por que essa escolha. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Gabriela, sou enfermeira, né, agora graduada em ginecologia e obstetrícia, e sou doula e consultora de amamentação, né. Escolher ser doula, né, e ser consultora foi algo, assim, muito natural e espontâneo, né, na minha vida. Eu acho que tudo começou muito quando eu era menor e tinha a pediatra que eu amava. E eu falava, gente, que legal, né? Cuidar de criança e tudo. Então, assim, me interessei muito pela área da saúde, né? E aí eu fiz enfermagem. Então, foi aí que começou o pontapé inicial. Então, a área da saúde sempre teve ali o meu coração, né? Uhum. E a doulagem, ela foi vindo, né? Muito natural, com minha paixão pelas situações de gestantes, né? E aí teve a minha cunhada que engravidou. E aí ela teve um parto, né, domiciliar. E isso pra gente aqui, né, na época... Não... Tem quanto tempo? Tem 9 anos isso, né? Então, assim, a gente não ouvia falar muito, né? Sim. E aí, quando ela contando da equipe, como que foi, dela falou que teve as enfermeiras obstetras, né? Teve a doula, eu teve o quê? Que é isso, né? Doula, né? Que nome estranho. Isso é de comer ou passar nas costas. Mas aí foi quando ela me explicou, né? E aí eu comecei a pesquisar, né? Falei, gente, que faz? Como que é? Eu me interessei. Que cuidado legal, né? Que experiência bacana. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de doulagem lá em São Paulo em 2017. Que legal. E aí eu fiz o curso. Eu comecei a graduação de enfermagem em 2015, em 2017 aí eu fiz o curso de doula, né? E aí cheguei já aqui, né? Eu trabalhava, né? Eu era registrada numa empresa, eu trabalhava, então assim, eu não atuei, né? Já cheguei atuando, né? Eu fui fazendo alguns experimentos, assim, me coloquei à disposição de algumas gestantes para acompanhar, né? E aí eu só me apaixonei. Que legal, Gabi. E também consultora de amamentação. Consultora. Tá ligado um ao outro? Começou doula e depois já falou, mas acho que isso aqui também é legal. Foi mesmo a procura, né, que foi surgindo. Então, a mãe ganhou o bebê. Tá, e agora, né? Começa ali um outro ciclo, né, que é a amamentação, né? Totalmente também desafiador. E aí eu falei, não, eu preciso me especializar, né? Por mais que a gente, né, ali na área da enfermagem, né, estuda, mas é diferente, né? Então, fiz o curso também da consultoria de amamentação, que é onde existe bastante desafios também, né? Porque a teoria é bem diferente na prática, né? Muito diferente. Às vezes a gente até faz, né, ali, tanto do parto quanto da amamentação, uma consulta antes, né? Mas eu sempre falo, olha, isso aqui é teoria, né? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Tem inúmeras mudanças de planos, né? Inúmeras situações, né? Cada mulher é única, cada bebê é único. Não tem uma regra que a gente vai seguir e vai ser dessa forma, né? Então, isso é muito importante, né? Essa preparação de entender que, cara, eu vou ter a minha história, né? Eu vou ter os meus desafios, eu vou ter a minha experiência. Então, é importante sempre a mãe já estar aberta a isso. Não é uma receita de bolo, né, Gabi? Vai ser assim. Não vai. Não vai. Nem cria expectativa, né? Nunca. No mundo ideal, romântico, que muitas idealizam, até poderia, mas né, na realidade é diferente. Puxa aí na sua memória o primeiro parto. Como foi? Você se lembra? Quais foram as emoções? Porque assim, eu vou falar por mim. Se fosse eu
por dentro, assim, claro, a gente tem que aparentar assim, não, tá tudo certo, tá tudo dominado, já fiz várias vezes. Tá tudo certo, confia. Mas por dentro aquela, né, aquele turbilhão. Como é que foi? Cara, o primeiro parto foi muito especial, né? Foi uma gestante que eu não conhecia, né? Mas eu me prontifiquei no hospital, na maternidade. E aí a gente fez um encontro antes, eu fui na casa dela e tal. Falei, vou te acompanhar então, né? Vou fazer isso. Vou te dar todo o suporte físico, emocional. Eu expliquei, lá no parto, nunca tinha ido em um, né? Mas no curso, a gente entendeu ali todas as fases. Vai ser assim, assado, tarana. Fui conversando, explicando pra ela qual que ia ser o processo ali do parto, né? Pra que quando ela fosse, ela entendesse ali melhor. E aí teve 2 mistos de emoções, a primeira experiência pra mim. Porque aonde eu fiz o curso era uma outra realidade, né? Então lá o parto normal era algo super normal mesmo, sabe? Sim. Natural, as mulheres acompanhavam ali, nasciam, ok. Todo o entendimento das condutas, né? E aqui o parto normal ainda não era muito falado, né? Então tinha muitas ainda intervenções que não eram legal. Então, assim, eu fiquei muito emocionada, muito feliz e tive a certeza do que eu tava fazendo. Falei, cara, eu quero ser isso. Eu preciso disso, né? Então, eu fiquei, assim, ligadona, vidrada, amei muito. E aí veio também um misto, assim, um pouco de... A gente precisa melhorar isso aqui. A realidade é outra, né? Então, assim, algumas condutas, mas que hoje, né, a gente já vê outro cenário em muitos lugares. Mas, assim, foi a certeza do que eu tinha nascido para fazer aqui. Né? Ai, que gostoso, Gabi. E como você disse, cada parto é único, né? E, assim, tem alguma história que te marcou de uma forma profunda, seja pela beleza, pela alegria, pelas emoções da mãe? Conta pra gente a história. Olha, todo parto tem uma história, assim, que marca a gente. Eu falo, porque o nascimento, ele é algo... É igual você falou assim, ver um parto, gente, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Assim, às vezes até na internet, né? Assim, o pessoal vai falar, nossa, né? Porque cada um é muito especial. Eu não consigo nunca achar comum, sabe? Tipo assim, eu sempre me surpreendo com algo. Se eu fosse falar, assim, de beleza, assim, teve um parto que marcou muito... De uma mãe que sorria muito, ela ria, tipo, gargalhada na hora do expulsivo ali mesmo. Ah, nossa, que fofa! Fofa, linda! Fofa. Gente, me marcou muito. Porque ela, tipo, super natural mesmo, e ela ria. E ela... Primeiro, Gabi? Ela tinha tido uma cesárea anterior. Olha então, só. ela queria muito vivenciar essa experiência, né? Eu acho que isso também motivou muito. E aí, ela passava a mão na bebê que tava coroada ali. E, tipo, o expulsivo, ele tem ali um cenário de dor, né? Arde ali o períneo da mulher nessa parte expulsiva. Então, ele é desafiador, né? Mas ela encontrou, assim como muitas, mas, assim, foi muito especial porque ela sorria, ela ria mesmo, assim, meio que quase gargalhava ali, sentindo a bebezinha, né? Chamava a bebê, filha, pode vir. Ai, que lindo! Tá aqui. Ai, não cheguei, a gente tá doando, ai, meu Deus. Só olhando lá e ela sozinha com a bebê, passando a mão na cabecinha dela. E a bebê ainda não tinha nascido, só coroada ali, só o cucurucuzinho, né? Até que veio outra contração, nasceu, ela ali mesmo pegou e recebeu o bebê no colo. Vamos estudar essa mulher, gente. Foi muito lindo. Que lindo, Gabi. E assim, você fala, eu vou me emocionando porque o meu parto foi normal. Então, eu vou lembrando, na época também, as pessoas falam assim, mas por que você escolheu normal? Né? Como se fosse, se não fosse o normal. Anormal, né? Porque, eu confesso, eu tenho medo de ser cortada. Morro de medo. Então, assim, a primeira opção, claro, se fosse necessário, eu faria uma cesárea. Sim. Mas a opção era pro normal. E eu lembro exatamente na hora que a Lara tava nascendo. Vou tentar não chorar, viu, gente? Que o médico falou assim, porque ele falava, quando você sentir a dor, você continua a fazer força. A hora que parar, você descansa. Isso. E aí ele falou assim, desliga o ar, agora ela vai nascer. E ele assim, mesmo que pare, as contrações continuam. Eu senti ela passando. Gente, é uma coisa incrível. Então, todos os filmes que eu vejo você falando, agora eu fico lembrando, assim. Sim. Tem 10 anos, mas eu lembro da temperatura da sala. É uma coisa incrível. Então, assim... É muito marcante, É muito marcante. É muito marcante. Parece que a gente sente ainda aquela pelezinha, né? Essa questão do bebê passando, assim, é uma coisa que grava muito. A gente não lembra da dor, a gente lembra que doeu muito. E outra coisa que eu quero comentar também, Gabi, que é uma coisa que não é tão
tão legal, mas eu vou trazer a realidade pra vocês, que foi comigo. Porque eu pensava muito assim, que força é essa que eu tenho que fazer? Aonde? Como que é essa força? Como que eu vou? Aí, mas eu achei bem legal, que a enfermeira falou assim, é a força do cocô. Faz a força do cocô. E aí, pra mim, foi muito legal eu entender que força era essa. Eu tinha que fazer força aonde? Então, ajudou muito. Aí, quando eu contei isso pra algumas amigas, ai, que horror! É porque já é um tabu, né? Eu falo assim, às vezes, essa questão. Principalmente, se a gente fosse falar aqui, né? Fisiologicamente, gente, no parto, eu falo, gente, tem vômito, às vezes tem cocô, tem... Tudo isso é normal, é natural. E a gente precisa naturalizar isso. Sim, porque é fisiológico, sim. né? Então, a gente não pode ter medo, ter, né, vergonha, porque é algo que tá acontecendo espontâneo. E o corpo, ele vai vendo o que precisa ser feito para o parto acontecer, Exatamente. né? Então, ele vai criando espaço, né? Então, isso é natural. E a questão da força, às vezes é muita dúvida das meninas. Ai, como eu faço isso, como, né? Mas, assim, é exatamente muito espontâneo. Às vezes a gente fica ali, né? Tipo, meu Deus, com medo, né? Mas a força em si, se a gente for ver, por que bebês nascem em casa, né? No carro, em apartamento, no elevador, na porta do hospital, né? Às vezes a mãe tá ali segurando. Mas o próprio útero, ele contrai empurrando esse bebê. Então, eu sempre comparo muito uma ânsia de vômito, né? Porque a gente não consegue segurar quando vem, né? Automaticamente a gente faz aquele gag, né? E o expulsivo do bebê, quando assim, ele vem ali no tempinho dele, que realmente o bebê tá bem posicionadinho, encaixadinho já pra nascer, a mãe vai sentir uns puxos, que é a vontade incontrolável de fazer a força. Então, ela não consegue segurar quando ela não é dirigida. Então, assim, automaticamente vem aquela vontade, vem a contração, empurra ela faz a força. Ela fala, ai meu Deus, né? O que eu tô fazendo, né? E eu tenho até uma experiência bem engraçada, sobre isso, né? Sobre o expulsivo. Porque é realmente algo que você não consegue controlar. Eu lembro de uma amiga minha. E aí ela começou a ter, né, esses puxos. Ela, gente, o que tá acontecendo? Eu, amiga, o bebê tá nascendo. Ela, não, amiga, eu não tô conseguindo. E ela ia fazendo a força e tentava Ela não tinha opção a não ser... Ela, calma. Eu falei, não tem como agora, né? Tipo, é o seu bebê chegando. Então, é algo que você não consegue controlar. O seu corpo vai fazendo a força e você tem que ir guiando ele. E realmente, a gente direciona automaticamente, a gente faz isso mesmo. Eu falo que depois do parto fica a dúvida. Gente, por onde passou essa criança, né? A gente não sabe por onde foi. Porque é tudo muito ali próximo o períneo. Então, às vezes, a gente realmente fica... Gente, não sei se é por frente, por trás... Porque o parto é isso, gente. A gente tem que quebrar um pouco, né, esses tabus, porque realmente é isso. A força ali, como se você fosse fazer mesmo cocô, mas é muito involuntário, né? Não tem como a gente ficar treinando isso. É algo que é involuntário. E é legal, é importante falar sobre isso, porque assim, eu lembro que ainda eu vi comentário assim, eu não quero mais ter normal. Vou fazer cocô lá na sala do parto. Gente, pelo amor de Deus, para. Vamos normalizar isso, é importante. Eu falo pras meninas, tá tudo bem, eu faço, todo mundo faz, é isso, gente, né? Às vezes você vai fazer ali durante o processo do trabalho de parto, às vezes não importa. E a equipe tá totalmente acostumada, tá preparado pra isso. Vê isso direto, né? Então isso é natural, né? E isso não pode nem ser uma preocupação, porque daí acaba dando IPS. Vamos minimizar, vamos colocar que isso aqui é o cocô. Esse aqui é o bebê. Não tem como comparar, né? Tem que minimizar isso aí, não é nada comparado ao que tá acontecendo ali. E como o bebê ele vai descendo, o que acontece? Ele vai comprimindo muito reto. Então a vontade de fazer cocô é toda hora, parece que você quer ficar lá assim, ó, no vaso. Porque ele comprime o reto, então dá aquela sensação. Às vezes até a mulher vai, faz um pouquinho e volta, mas assim, fica aquela sensação o tempo todo. Exatamente, era isso, que eu não sabia, no dia que deu, acho que 39 semanas, era essa sensação, mas eu não fazia nada, mas porque justamente ficava comprimindo. E dava, parecia que você estava querendo, né, fazer o tempo todo. Um cocô toda hora, mas é o bebê. Então, gente, sabe? Não fantasia, não é uma coisa gostosinha, tá? Dói. Claro, tem mulheres que têm mais facilidade, digamos. Não sei se a palavra é facilidade que eu usaria, né, Gabi? A gente tem vários fatores, né? Tipo, o parto não tem como a gente fechar ele num X. Se você fizer isso, vai ser um parto rápido. Se você fizer isso, né? Não
É como a gente começou ali falando, não tem uma receita de bolo, né? Inclusive, às vezes até as pessoas se apegam demais nessas receitas e acabam retardando o processo do trabalho de parto, né? Então, assim, tem mulheres que às vezes pelo posicionamento do bebê, ou às vezes vários fatores ali, o trabalho de parto. O segundo parto normalmente é mais rápido que o primeiro, né? Então, tudo isso vai influenciando. Legal. E assim, tem momentos em que as mães ou as famílias, elas surpreendem você com a força a força ou a coragem delas, porque algumas podem ter medo, querem, mas têm medo. Já teve alguma situação que você precisou meio que... E nesse sentido, não, vamos, vai dar certo. Sim. Quase que carregasse no colo a mãe. Sim, né? O parto, ele é muito desafiador, né? Então, até algumas amigas até que falam, né? A Gabi é a psicóloga do parto, né? Porque realmente chega ali um momento... Eu falo que a mulher, ela vai pra partolândia, né? Então, ela fica ali, gente, não, eu acho que não é pra mim, não vai dar certo, né? Porque é desafiador mesmo. E o corpo, imagina só, né? Tá parindo um bebê, então é uma sensação muito louca ali naquele final, né? Você tem um suador, você tem aquela questão de às vezes, de fugir, só que não vai adiantar, né? Eu falo que nessa fase, assim, as frases são muito inusitadas, assim, que a gente escuta, né? Eu vou morrer. Me tira daqui, como se tirasse a pessoa dali fosse resolver, né? Joga água em mim, tira essa criança, puxa, empurra, faz alguma coisa, né? Então é bem desafiador a transitar ali, né, por esse processo do trabalho de parto. Então, eu sempre costumo dizer assim, né, que mesmo que a mãe não tenha, né, o parto normal, hoje, no mundo que a gente vive, onde mais da metade, a gente tem 55% dos partos, né, dos nascimentos, vamos dizer assim, são cesarianas. Então, a gente é o segundo país com mais cesarianas do mundo, né? Só perdemos aí para a República Dominicana. E é muito próximo a porcentagem. Então, é desafiador ter um parto normal hoje em dia, né? Às vezes a gente, nossa, mas só fica falando de parto. É meu trabalho, né? Eu tô aqui justamente para incentivar as mulheres. Porque se a gente fosse, né, estivesse num lugar onde a maioria fosse normal, eu até falaria, né? Tá bom, né? Sim. Mas não, né? E a gente vê pela experiência que muitas mulheres não sabem, assim, os riscos de uma cesariana, né? Os benefícios de uma amamentação. Mas eu não ter um parto normal, eu não amamentar, não vai simbolizar nada de ser menos ou mais, né? Mas a gente entender, informação. Mesma coisa se você chegar aqui e falar assim, Gabi, açúcar faz mal. Eu tá tomando aqui um café com açúcar e você sem. Sim. Você não tá me julgando por eu estar tomando um café com açúcar, mas você tá me trazendo uma informação. Então, informação não é julgamento. Então, o meu papel é trazer informação. Então, passar hoje pelo processo de trabalho de parto já é desafiador. Então, para mim, eu falo para as mulheres que hoje elas optam pelo parto normal, elas já estão batalhando uma grande luta. Porque ela vai contra a família, ela vai contra, às vezes, todo o cenário obstétrico, porque não é fácil achar também alguém que queira acompanhar parto normal. Então, isso pra mim, as meninas que chegam pra mim, eu já falo assim, né? É desafiador, parabéns, porque realmente não é fácil hoje. É um cenário nacional, né? A gente não falando só do nosso município, que é bem desafiador já por si, mas é um problema nacional. Que coisa, né? Gabi, e os bebês? Tem alguma situação, assim, que você consegue lembrar que foi ou engraçada ou inesperada que aconteceu em algum nascimento? Engraçado. Teve uma vez que foi bem engraçado, de um bebê que nasceu com circular de cordão, que é muito comum um bebê nascer de circular de cordão, inclusive. É um grande mito. Sim, legal você trazer isso aí. E aí a mãe, quando nasceu, ela começou, gente, socorro, tá enrolado, tá enforcando, né? Mas foi tão engraçado, tadinha, assim, por conta do mito que existe, né? Que é normal, o bebê vai nascendo, né? Mas a gente riu muito mesmo, assim, ela ficava pedindo pra cortar, pra alguém ajudar, né? Então foi uma situação bem engraçada. Mas eu falo assim que os partos são muito engraçados justamente pelas frases, assim, das mulheres, né? Então, isso foi um parto que a gente riu bastante. E a questão da circular de cordão é um mito, né? É mito, então? Olha só. É um mito. E é muito propagado. Muito propagado. É muito indicada a cesariana. Tem que fazer a cesariana porque tá com o cordão enrolado, né? E é muito comum, né? Mais da metade dos bebês, eles nascem com circular de cordão.
Então, assim, não tem problema ou vai de caso a caso também? Não tem problema, né? A gente fala assim, circular de cordão, o Ministério da Saúde, ele fala, isso não é um indicativo para cesariana, né? Existe uma situação do bebê, isso pode ser tanto por um cordão umbilical curto, né? Quanto pode ser um cordão longo que esteja muito enrolado e o bebê ficar na hora do parto ali, ele ficar com dificuldade de descer, porque ele tá tentando descer e o cordão tá curtinho. Mas isso é uma situação muito rara e que só vai saber durante o parto, Sim. né? Por que esse bebê não evoluiu nas últimas horas? Porque ele não tá descendo, né? Então, começa a abrir ali no partograma os questionamentos. E aí vai ser avaliado. Vamos aguardar mais tanto tempo. O bebê tá bem, tudo bem? Não tá descendo. E aí, pode ser indicado uma cesariana e depois só que vai descobrir que era, né? Então, uma assistência qualificada justamente para isso. Então, a maioria dos bebês vão nascer com uma circular no pescoço, no tronco, no braço, com 2, 3, né? Teve recentemente até um vídeo na internet de um obstetra de fora, né? E aí ele mostra, assim, 3 circular, né? Aí, vai tentar um parto normal aqui, né? E tal, o próprio obstetra, né? Falando isso. E aí depois vem uns vídeos, né, com várias mulheres parindo e desenrolando. No meu Instagram mesmo tem um com 3 circulares de cordão e um nó também, verdadeiro de cordão. E aí a gente tirando e contando. 1, 2, 3, né? Circularzinho assim no bebê. Então, assim, isso é muito comum. Não é indicativo de cesariana. E é um grande mito do parto normal. Tem esse mito que realmente esse que eu conheci que na época era um medo meu, inclusive na época. Tem algum outro que é muito propagado, que você vê que tá bem, infelizmente, assim, é bem antigo, mas continua a ser utilizado esse mito? Cara, tem muitos mitos, muitos mesmo. A circular eu acho que é um dos maiores. E aí tem a questão da bacia estreita, né? Que às vezes a gente ainda ouve, que não é um indicativo de cesariana, né? Às vezes o médico fala assim, a mulher é pequena demais para ter um parto normal, sua bacia. Até porque, Diana, uma época ainda se ensinava isso na faculdade. Então, assim, a gente até compreende, né? Só que isso já mudou, já tem muitos anos, né? Media, né, ali com o punho do médico a distância ali do estreito, né, inferior da mãe ali, da pelve, para ver se ela ia ter, né, a passagem ali para o parto normal. Mas hoje não é mais indicativo, porque durante o trabalho de parto, a mulher movimenta toda essa estrutura para receber o bebê. Sim. Então, só é possível saber se vai ter alguma dificuldade durante o parto, né? E o bebê, normalmente, da mãe pequena, é um bebê pequeno, né? Sim. Então, uma desproporção cefalopélvica, que é a DCP que a gente fala, ela pode ser diversos fatores, né? Por exemplo, um bebê que é gig, que ele é grande demais para a idade gestacional, por isso, né, a importância de um bom pré-natal para que seja avaliado, olha, esse bebê está crescendo acima da linha da curva aqui, né? A gente precisa adiantar esse parto. Não necessariamente precisa ser uma cesariana. Uma mãe que tem diabetes gestacional, que esse bebê também é maiorzinho, pode ser feita a indução de parto. Né? Então, a mãe pode se optar, né? Se tudo tá ali, o bebê tá tudo ok, antes dela optar por uma cesariana, ela pode optar por uma indução de parto, né? Então, vai induzir conforme tá ali o colo do útero da mulher, se é com comprimidinho, normalmente começa, né? Então, varia de cada caso, né? E aí induz o parto, né? Já acompanhei vários partos induzidos, né? Que tiveram total sucesso quando ele é bem conduzido, né? Só para eu entender, como que funciona, por exemplo, o seu trabalho, assim, no momento do parto? Você fica lá assim, vai, faz força. Você tem alguma ajuda direta sua, limão na massa? Como varia? Como que funciona? Como que é? Legal. É bem legal de a gente explicar as diferenças de cada um da equipe, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, se eu te contratar, posso ter um parto em casa só você e eu, né? Falo, não, né? Não, porque pra você ter um parto, por exemplo, domiciliar, vamos falar aí, né? Precisa ter 2 profissionais da área, né? Então, tem que ter ali 2 obstetras, um obstetra e uma enfermeira obstetra, né? Ou 2 enfermeiras obstetras. E aí, você pode também, né, optar por ter o pediatra ali junto também no parto domiciliar. Agora, a doula, ela não tá num cenário da parte, vamos dizer assim, da saúde da mulher como, eu entender o que tá acontecendo com essa mãe, com esse bebê, a pressão, a temperatura, as contrações ali, para saber se esse bebê, os batimentos, a doula em si, qual é o papel dela?
é aquela amiga do parto. Então, quando começa as contrações, por exemplo, normalmente a gestante me manda mensagem, Gabi, tá? Você fala, bora cronometrar. E aí a gente fica, às vezes eu fico ali semanas com a mulher tendo contrações, ela vai, eu escuto o bebê, né, vai lá no hospital, volta, mas ela não tá em trabalho de parto, né, porque tem ali aquelas contraçõezinhas, os pródomos, que é o famoso alarme falso também. Às vezes as mães vão com dor pro hospital achando que tá em trabalho de parto, mas não tem dilatação porque não tá em trabalho de parto. Então a gente vai conversando, e aí eu vou pra casa da gestante normalmente, aí quando a gente vê que tá evoluindo, que realmente é trabalho de parto, já aconteceu de eu passar à noite na casa da gestante e ter parado as contrações. Fui pra casa, tal, né? Já aconteceu isso, não foi uma nem duas vezes. Então, depois, no outro dia, ela realmente tá em trabalho de parto e a gente ir pro hospital. Então, a doula, ela vem trazer essa questão informativa, né? Sim. E ali vai ter o auxílio também durante o parto, com auxílio emocional e físico. Então, a gente auxilia nas massagens, aconchega, arruma as posições, faz movimentos que vão auxiliar ali no processo do trabalho de parto, né? Toda essa parte, vamos pôr uma música, que aí que desliga, tá quente, tá frio, vamos comer. E já a enfermeira e o médico, eles estão preocupados com o bebê e com a mãe. Sim. Se tá tudo bem, né? Então, já muda, né? Eu agora até fazendo a minha pós em enfermagem obstétrica, eu falo assim, nossa, é difícil se eu um dia parar a doulagem pra ser só enfermeira obstétrica, né? Porque a doulagem tem muito meu coração ali, né? E você vê que a enfermeira, ela tem que se preocupar com coisas que a doula não tem, né? Então, você já muda o seu olhar ali pro parto, né? É diferente. Então, são papéis separados. Eu não posso ser as duas coisas, né? No meu parto, não tenha um troço, por favor, Gabi. Mas no meu parto tinha pediatra, tinha o obstetra, e aí tinha a enfermeira, e o André meu esposo tava no parto também. Aí eles empurraram minha barriga. Gente, eu queria mais umas 5 pessoas pra empurrar. Pra acabar. Vai. E não pode, né? Não pode. Não pode. Não gente. Pode, tá? Mas eu queria mais umas 5 pessoas pra empurrar. Vem mais aí. Vem mais, chama o pessoal do corredor, veja. Mas, olha, isso é bem legal da gente falar, porque muitas mulheres que passaram por algumas situações que não é nem por ser só doloridas, mas por serem perigosas mesmo, né? Depois, e às vezes a mãe, ela agradece o médico, né? Nossa, obrigado por você ter me ajudado, né? Isso acontecia muito, né, antes. E essas intervenções, por mais que elas não são mais indicadas, ainda acontecem, né? Em alguns lugares, com alguns profissionais. Sim. Então, assim, às vezes a mãe acha que aquilo foi bom, porque a pessoa que fez falou, olha, é pra te ajudar, né? Vamos te dar uma forcinha aqui, porque você não vai conseguir. E é muito claro, se você tem toda necessidade no parto, ela tem uma intervenção segura para aquilo. Né? Então, eu não posso me virar do jeito que eu acho que vai ser melhor, não. Cada necessidade tem uma intervenção indicada para aquilo. Né? Até o ponto de que não tiver algo, a cesariana é a melhor indicação. Sim. Né? Então... E em relação à amamentação, ela ainda é um desafio para algumas mães. Né? Então, quais os conselhos mais equivocados que você já ouviu sobre isso? Olha, a amamentação, a gente também tem uma porcentagem bem baixa de amamentação, né? Claro que hoje as mulheres cada vez mais estão inseridas no mercado de trabalho. Isso também influencia muito, né? E a gente vê menos, né, de 50%, né? 45% das mulheres, elas amamentam até os 6 meses. Então, assim, é abaixo do que seria o esperado, né? Inclusive, todo o conselho quer que aumente, a Associação Pediátrica Brasileira e todos os outros órgãos, eles queriam, né, mudar isso para uns 80% a 90%. Então, assim, tá bem longe do que seria o esperado. Mas existem muitas coisas que também distanciam as mães, né? Achar que o leite é fraco, né? Isso acontece bastante. Não ter ali, às vezes, uma pessoa para incentivar, orientar da forma adequada, né? Então, tanto nos manejos, por exemplo, uma mulher que tá com engurgitamento mamário, né? Ela tá ali, o bebê nasceu. Uma coisa que acontece muito é a mãe achar que não tem o leite. Porque realmente a descida do leite não aconteceu. O que ela vai ter ali é o colostro, que é aquele leite em pequena quantidade, né? Porque o estômago do bebê, ele é muito pequenininho, né? Ali, 5 mlzinhas ali no primeiro dia, depois vai aumentando, né? Aí até 30, e aí no terceiro dia, normalmente o leite da mãe desce. Então, a mãe acha que o leite vai descer na hora do parto. E não, vai
descer entre o 2º ao 5º dia do pós-parto. Muito comum no 3º. Então, isso também é um grande mito. Aí, o que acontece na maternidade muito? E logo que chega em casa, no desespero, a fórmula. Vamos comprar a fórmula, né? O leite em pó, vamos dizer assim. E aí, dá pro bebê. E aí, isso vai distanciando o bebê do peito. E aí, cada vez menos. Aí, ainda mais se der já na mamadeira, que é outra coisa também. Às vezes, na melhores das intenções da mãe, né? Vai dar na mamadeira, só que isso também distancia, porque o bico, né, o jeito que o bebê suga na mamadeira é diferente do peito. Então, o bebê cria confusão de bicos e confusão de fluxo, porque na mamadeira sai muito mais rápido, ele esforça 30% da musculatura que ele forçaria ali pra mamar no peito, né? No peito o bebê chega soa, né? Fica ali 30 minutos, na mamadeira em 5 ele mama, né? Então, e aí vai virando uma cascata de intervenções até o ponto que, meu bebê não quis, meu bebê não pegou, meu bebê cuspiu, meu bebê chorava, meu bebê não pegava. Então, isso acontece demais. Ai, que dozinha. Então, uma coisa que é muito importante as mães saberem é que colostro é leite, que colostro é suficiente. O que a gente tem que saber fazer é os manejos, né? Então, colocar esse bebê para mamar, organizar, né, a pega desse bebê, mudar de posição, inverte o bebê, vira o bebê, não tá conseguindo pegar, vai ali, faz uma ordenha manual com a mão, aperta, gotinha por gotinha mesmo, o colostro ele é bem pouquinho, pega uma colherzinha, aperta a mama, vai apertando devagarinho, pegando na colherzinha, dá na boquinha do bebê, aperta do outro lado, lá na outra mama mais um pouquinho, dá, daqui a pouco tenta de novo pôr o bebê, e paciência, né, porque o bebê também tá aprendendo, a mãe tá aprendendo, então tudo é muito novo, né, então tem bebês que vai requer mais paciência mesmo, né, e é isso. E assim, você trabalha muito próximo às mães, né? No pós-parto também. E tem alguma história de superação envolvendo a amamentação ou o vínculo com o bebê, mãe, vocês? Teve uma vez uma mãe que aconteceu basicamente uma situação assim, né? Foi dando e acabou que tava difícil, e aí ela também teve fissuras mamilares, e vamos pra forma. Aí começou uma mamadeira, e aí teve um dia que o bebê, aí ela queria voltar o bebê pro peito, né? Mas ela não conseguia mais e tal. Ela falou, vamos deixar agora só na mamadeira. Aí teve um dia que o bebê soluçando e tal, ela pegou e tentou pôr ele no peito. Aí disseram que ele deu uma sugadinha e parou. Aí depois não quis sugar mais. Aí ela voltou pra mamadeira. Aí ela foi e mandou uma mensagem, Gabi, aconteceu isso, tal. Já faz quase 2 meses que eu não amamento meu filho. Eu queria saber se tem como. Falei, olha, é uns diazinhos, né? Vamos dar uma olhada. Aí fui até ela e aí a gente começou um protocolo. Eu falei, olha, vai ser muito desafiador, porque né, o bebê tá chupando de peito, tá mamando na mamadeira, então ele tem todas as confusões possíveis. Mas a gente pode tentar, você tenta dar o máximo e vamos ver se vinga, né? Fizemos todo o protocolo, aí o leite estava com a produção super baixa, porque não mamava mais, né? E o peito, ele funciona assim, quanto mais tem saída, mais tem produção, né? É uma fábrica. Se começa a não ter saída, começa a frear a produção. Então, ela começou a estimular com chás, com medicações ali para aumentar e sugar o bebê e bombinha para estimular mais a produção de leite. E a gente colocou uma sondinha no peito dela, onde ela preparava a fórmula, colocava essa sondinha lá na fórmula, né? E aqui na mama. O bebê mamava o peito, mas vinha um fluxo alto porque tava ali, né? Na fórmula. E aí foi aumentando a produção, enchendo leite, até que ele foi pro peito e mamou ali até mais de 1 ano. Que coisa linda! Então foi muita superação, assim. Nossa. Foi bem desafiador pra ela. E ela foi bem difícil. Mas assim, né, foi uns 10 dias, assim, bem difíceis, mas depois, né... Que legal. E assim, claro, gente, sem mimimi, sem ficar julgando a mãe que dá a fórmula, não é isso. Não. Como a gente estava conversando antes de iniciar, não é crítica, não é julgamento, é trazer informação, apenas isso. Agora, você dá mamar, olhando nos olhos do seu... Gente, esse momento é maravilhoso. Eu falo que às vezes... hoje a gente tem tanto medo de falar das coisas boas, porque a gente tem medo de ser julgada, né? Porque, gente, o que eu penso, assim, né, Diana? O que
a última opção eu já sei qual que vai ser se eu precisar, né? Só que às vezes uma mãe, o que acontece? Pra mim, eu vejo às vezes umas mães muito novas, elas às vezes pensam que, todo mundo dá. Sim. Deve ser que é normal, faz bem. Todo mundo faz cesárea, eu acho que é melhor, né? Aí você vai falar assim, os benefícios é esse, os malefícios é esse. O parto normal, os benefícios é esse, os malefícios é esse. Nossa, sério? Não sabia disso, não. Então, lá, às vezes, num pré-natal, ninguém falou isso pra ela. Sim. Que deveria ser falado, né? Então, a gente precisa, assim, trazer a informação, né? E vai ficar pra pessoal da área da saúde mesmo, tá aí pra falar. Infelizmente, poucos falam, deveriam ser falado mais. Qualquer procedimento que a gente vai fazer precisa ser falado, né? Os malefícios e benefícios. Então... isso é muito importante. E também o que você comentou antes. Infelizmente, até algumas pessoas na área da saúde induzem. Já a fazer a cesárea. Tem menos trabalho. Sim, o meu médico, ele era de Cacoal, foi em Cacoal o parto, ele sentava ali do meu lado, aí ficava esperando. Aí a minha mãe falava assim, a senhora vai fazer nada? Eu tenho que esperar. Ela escolheu normal, tem que esperar. Mas até é legal falar isso, porque eu fui em um outro médico antes, para conversar, e eu disse que eu tinha interesse em fazer normal. Ele teve a capacidade de falar para mim... Perdão. Ele fazia normal. Mas eu precisava saber que se eu fizesse o normal, eu tinha a chance de depois fazer o xixi, aquele xixi espontâneo, podia ficar com esse problema depois. Aí a pessoa que não tem informação, que não busca uma segunda opinião, que não vai verificar com outras pessoas da área da saúde... Mas não quero fazer normal, eu quero fazer cesárea, né? Então, assim, não, eu preferi buscar outras opiniões e ver, não é. Tem N situações que podem acontecer, mas eu vou ficar pensando no pior. Exatamente. Né? Então, assim, eu achei, é importante trazer, as pessoas precisam buscar informação, é importante difundir, e para que a gestante escolha, né, Gabi? Exatamente. Olha, benefício para fazer o normal esse, malefício, cesárea esse, escolha. Exatamente. A própria, essa questão da incontinência urinária mesmo, né? A mulher pode estar gestante, ter incontinência urinária, porque o peso, né, do bebê ali no assoalho pélvico já pode provocar isso. Ela pode ter tido uma cesariana, e ela pode sim, né, ter o parto normal e ter os riscos. Mas existe realmente os profissionais que falam, nossa, tem os tabus, né? Você vai estragar o parquinho, né? Então, nossa, é sofrido, vai te rasgar toda. Então, isso... E aí a mulher fala, nossa, não sei quantos ossos se quebrando, né? Então, vai comparando o parto como realmente algo monstruoso, né? Porque você pega uma mulher que tem medo, digamos assim, até gostaria de ter um parto normal, mas tem medo. E aí vai num profissional desse? Sim. Não quer, não vai querer. Isso acontece com muitas. Porque daí depois ela vai falar, gente, mas ele é médico, ele vê isso. Será que isso daí não é verdade, né? Então, para um médico, né, organizar uma agenda, e para toda a equipe, né, é muito menos tempo, né? Vai ser tal hora que eu vou ficar disponível para você, né? 40 minutos a gente faz ali a cesárea. E pronto, eu já posso seguir minha agenda. Ou eu faço 4 ali. E agora o parto normal vai ficar ali 1 dia, 2 dias em função, fora que... a gente não... Uma pessoa que trabalha com parto, você não pode... Tipo, vai todo mundo pra Porto Velho. Você não pode, né? Verdade. Agora, no final de semana mesmo, eu tinha um casamento de uma prima. Não podia, que eu tô com gestante, né? Em outro município. Que é longe. Então, assim, você fica ali realmente a prontidão, né? É legal você falando dessa questão de horário marcado. Eu já tive amigas que iam ter ia fazer a cesárea. Não, mas eu tenho que ir no cabeleireiro. Eu vou fazer a unha. Porque eu vou ter um bebê. Eu tenho que ir arrumada. Então... Eu acho que... Normalizaram isso, né, Gabi? Normalizaram, né? Então, tudo que é... Eu falo assim, que tudo que é mais prático, hoje a gente... Existe, assim, eu acho que as coisas estão tão bárbaras, né? Que tá existindo uma mudança, né? A gente começa aí pela atividade física. Antigamente era desnecessária a atividade física. O bom mesmo era comer batata frita, hambúrguer e refrigerante. Tá bom. Vida feliz, graças a Deus e tudo mais. Mas a gente já hoje já não consegue ver isso algo como saúde. Isso já é bom. Então, esses movimentos, né? Quantas pessoas não estão começando uma atividade física?
E, cara, o parto é a mesma coisa. Ele é algo bom, ele traz benefícios pra mãe, pro bebê. A amamentação traz inúmeros benefícios. Se a gente for olhar a longo prazo, né? As doenças que diminuem, né? O sistema cognitivo, emocional também. Não tem como a gente negar o que os estudos mostram. Sim. Então, a gente precisa falar, isso é muito benéfico pra mãe, pra família. E vivenciar isso como algo bom, né? Então, às vezes se a pessoa fala assim, eu vou deixar de ter por medo, eu falo, gente, não, por medo não, vamos conversar, né? Porque às vezes os medos são só coisas mesmo da nossa cabeça. E é importante a gente entender que eu posso esperar também o tempo ali do meu bebê mostrar alguns sinais para fazer uma cesariana, isso é importante. Eu falo que às vezes um bebê ele nasce, muitas das vezes nasce ruim numa cesariana. O que é falado? Ainda bem que fez. Se não tivesse feito, olha, nasceu roxinho e tal. Se não tivesse feito, não sei o que tinha acontecido. Mas ninguém fala que esse bebê nasceu ruim porque ele fez uma cesariana, né? Sim, sim. É verdade. E a maioria dos centros avançados aí de UTI neonatais é bebês que são tirados antes da hora com problemas respiratórios. Então, isso é sério, né? Não é brincadeira, não. E aí, pode ser falado qualquer coisa para a mãe, né? Então, isso acontece demais. Tem inúmeros processos, tem mais inúmeros processos, hospitais, porque fica a dúvida, né? Então, a gente tá aí para alertar isso. Então, a gente precisa pesquise, olha as recomendações, né, de saúde, o que fala. Isso é super importante, né? Converse com outras mães que passaram pela experiência, com outros profissionais. Outros profissionais, como você fez. Isso é muito importante. Então, tem uma situação engraçada, engraçada não, né? Triste. Teve uma mãe que ela fez uma ultrassom uma vez, e aí o médico falou assim, olha, vamos fazer o procedimento porque não tem nada aqui. Precisa ser feita uma curetagem. Ela falou assim, não. Aí ele, né, tipo assim, tá em negação, né? Ela falou assim, não, eu vou em outro profissional primeiro. E aí ela saiu de lá chorando, ela foi até na minha casa. E aí eu falei, calma, né? É muito novinho, né? Porque às vezes o bebê tá em um saco gestacional, né? E ainda não apareceu, ele não se desenvolveu pra ser ainda um bebezinho, tem que esperar, né? Falei, pode ser que não tenha ido pra frente, mas pode ser que né, evolua. Vamos fazer outra ultrassom, mas espera uns diazinhos, né? E aí, depois de 5 dias, ela repetiu a ultrassom e tava lá o batimento do bebê. Então, gente, sempre que for algo muito sério, é importante ver a segunda opinião. Sim. Você tomar uma decisão por uma opinião só, por mais que pode ser o médico da família, o médico que todo mundo tem confiança, que pega outra, né? Se aquilo vai ser uma decisão muito séria, pega outra opinião. Isso é importante. Muito legal. Tem que desmistificar, tem que compartilhar essas informações. É uma vida. É uma vida. Né? Na sua opinião, o que a sociedade precisa, de repente, aprender ou mudar para valorizar essa questão do parto natural, da amamentação? Eu acho que o pontapé inicial é esse, entender os benefícios. Às vezes até os próprios pais, né? Eu vejo às vezes quando a gente faz uma consulta ali antes do parto, ele fala, nossa, eu não sabia disso. Não, tal, vamos ter o parto como a primeira opção e a cesariana mesmo só se for necessário, né? Ou tipo, não, vamos... Então, isso é bem legal, trazer informação. Porque na era de hoje, que nem a gente comentou aqui, tá tudo muito prático. Então, parece que a gente nem precisa pensar em nada. Já é fácil ali e fazer. Então, eu acho que a informação é o pontapé inicial. E para grandes mudanças, né? Se tratando até do município, eu acho que isso é bem importante, pensando nas mulheres pimentenses. Eu tenho falado muito isso para as meninas, gente. Se vocês passaram por alguma situação, igual você falou, empurrando a barriga, a episiotomia, que é o PIC, né, de rotina, ela não é mais indicada. Olha só. E antigamente era feito, né? Sim. A todos, né, que era algo que se aprendia. Corta, que aí vai ajudar. Tem mais espaço pro bebê. Tem mais espaço, né? Realmente facilita, mas isso não tem indicação. A questão da mulher ser obrigada a ficar numa posição ginecológica com as pernas na perneira, né? Inclusive, a recomendação, se você pegar uma cardeneta de gestante, né, do SUS ali mesmo, ele mostra que você tem, quando você se movimenta melhor para o andamento do parto, que você tem liberdade de comer, de beber, se você está em trabalho de parto, né? Se a cesariana for necessária, ela vai ser de emergência. Cesariana de emergência não se programa, né? Então, tudo tá ali naquelas recomendações. E às vezes a mulher, ela chega no atendimento e ela
é totalmente ao contrário das recomendações. Então, isso é importante a gente denunciar, é importante entrar nesses canais de denúncia, né, das ouvidorias, do princípio mesmo, se a gente, né, fala aqui da nossa maternidade, que a gente só, né, tem aqui, o próprio Naneta, eu tenho falado isso no meu Instagram, e falei já isso em outros locais que eu fui, denuncie. Isso é muito importante. A gente vê municípios que mudaram totalmente, né? Porque tiveram denúncias, tiveram movimentação, né? Então, assim, eu falei que eu vou juntar uma mulherada, assim, e a gente fazer um barulho, porque é importante, né? Isso é uma violência contra a mulher, né? Se isso algum dia foi uma indicação, hoje não é mais, né? E talvez quem faz, né, deveria saber disso. Se não sabe, a gente precisa avisar. Sim. E a gente só consegue avisar denunciando. E as pessoas têm o hábito, mas sempre foi assim, sempre deu certo. Gente, calma. Em time que tá ganhando, não se mexe para continuar a ganhar. Então, são informações que, para aquela época, era o suficiente, deu certo naquela época. Agora, se a gente tem coisas melhores para colocar em prática, vamos colocar em prática. E é totalmente diferente uma experiência de uma mãe que alguém faz o parto dela, né? Onde ela é forçada ali a tantas coisas, do que uma mulher que tá ali em trabalho de parto tranquilo, né? Sendo incentivada, tá tudo bem, não precisa ter pressa, estamos aqui no seu tempo, espera o bebê, né? Tá vindo, vai lá no seu tempo. Do que ali, né? Força, agora. Não, quem manda aqui sou eu, né? Então, deixa eu te apertar, deixa eu te cortar, eu preciso, senta aí, não come, não bebe, não anda. Isso não é, né, um parto normal, né? Isso é um parto anormal, né? Eu falo assim, gente, não tem necessidade disso, né? Então, não se usa mais essas coisas. Né? Realmente deve ser uma experiência muito diferente, Gabi. É muito diferente. Então, isso pra mim também é muito desafiador, passar por situações assim, onde eu não posso fazer nada. Eu já fui muito insultada em sala de parto. E olha que eu nem abro a boca. Conta treta, uma treta aí pra gente. Conta. Já que você insiste. Não, mas assim, eu chorei muito. Esses partos eu choro muito, porque mexe muito, muito mesmo comigo. Eu fico de mãos atadas, né? Então é bem triste. Então, teve até uma situação, né, num parto mesmo. A mãe falou, eu não quero episiotomia e tal. E assim, o médico nem tinha avaliado essa gestante. Então, ele nem sabe se ela precisava. Ele falou, não, primípura tem que ter episiotomia. Então, a gente já vê que não era uma conduta já legal né, desse profissional. Ela falou assim, não, isso é violência obstétrica, né? Nossa. Pra quê? Falou isso, né? Se sentiu totalmente, né? Foi ofensivo pra ele. Então, ele começou a ofender ali todo mundo que tava. A gestante, eu. Quem que disse isso? Foi ela ali? É pra isso que tem doula? Aí começou, né? Ai, Gabi, que situação. Onde foi que você ouviu isso? Tantos anos que eu trabalho com isso, né? E aí a gente fica tipo assim, gente, clima. Pra que isso, né? O nascimento, né? Então, e isso aconteceu várias vezes, né? Assim, de médico sair gritando com a paciente, falando, quem manda aqui sou eu. Você não tem que mandar em nada aqui não, quem é o médico sou eu, você só tem que ficar aí e fazer a força que eu tô mandando, né? Isso é muito triste, assim, gente, deu só segurar ali na mão da gestante, né? E o que a gente não consegue fazer, né? Denunciar. Eu sei que às vezes isso mexe em algumas coisas. Pra mulher é difícil, porque ela tem que voltar, né? Ali e falar assim, olha, né, gente? Voltar a lembrança e tudo. Às vezes ela nem quer mais tocar no assunto. Ela, foi tão, né, desgastante. Mas é importante pra ela mesma não passar isso uma segunda vez e outras mulheres, né? Ela ser um pontapé para mudar isso, né? Então, isso pode ser algo que ela vai trazer de bom dessa experiência ruim, né? Sim. Um aprendizado, né? E aí, às vezes, a gente vai num outro lugar, uma outra pessoa, nossa, que legal que você tem uma doula, isso ajuda tanto, qualquer coisa você me chama, tamo aqui. Então, você vê que o problema não é você, não é a gestante, não é as mulheres. Eu vou falar, gente, será que o problema tá o quê? Nas mulheres, então, de uma região? Não. Tá num profissional, a gente, né? Às vezes falam de uma forma que até a gente fica, meu Deus, será que eu tô doida, né? Sim. Mas não. É realmente as condutas que são bem diferentes de um profissional para outro. Sim. E assim, olhando para sua jornada, o que mais te emociona, o que te dá mais orgulho no que você faz? As histórias, eu passar por uma mãe, né? Às vezes as lembranças que elas postam ou me mandam. Fala, poxa, Gabi, saber que eu não sou
uma necessidade ali. Eu falo assim, gente, vocês vão parir comigo ou semigo? Elas falam assim, sem você eu não tinha conseguido. Eu falo, tinha. Mas a minha ideia é que elas entendam que eu trago uma experiência mais positiva, né? Nossa, quando elas falam, ai, que bom que você estava aqui, né? Foi tão importante por ter segurado minha mão, por ter me incentivado, por ter me falado o que ia acontecer. Nossa, eu tava, né, preparada. Nossa, olha, então... Ou na amamentação, cara, eu não tava conseguindo, né? Que bom que você veio aqui me ajudar, né? Então, isso não tem preço, né? Tipo assim, tá ali cooperando para que outras mulheres, né, possam conquistar ali. Uma mensagem final? Ai, são tantas emoções. Como doula, né, eu falaria assim, para que as mulheres confiassem mais em si, né, no processo do parir, no processo de amamentar, né, confiar, isso é muito importante. Não é que ela sozinha ou que vai ser algo espontâneo, natural, tranquilo, não. Mas confiar mais, porque às vezes é muito mais fácil, né, a gente ouvir. E é muito difícil pra mãe, às vezes, principalmente ali, como você disse, desafiador no pós-parto, ela tá ali com os hormônios totalmente abalados, né? E a primeira coisa que todo mundo faz é tentar resolver um problema de uma certa forma mais rápida. Mas às vezes a mãe não quer isso. Então, um recado é ouve, né? Ouça, né? O seu coração, o seu instinto, o que você realmente quer, né? Coloque pessoas ali que vão te incentivar naquilo que você quer. Não conte pra todo mundo aquilo que você quer, porque às vezes as pessoas não vão te incentivar. E vá em busca daquilo que você quer. Acho que isso é um recado principal, assim, pras mulheres. Porque às vezes, né, elas acabam deixando de ter um parto, de amamentar, ou de tantas outras coisas por conta de terceiros. Então, o instinto maternal, ele é muito importante. Gabi, e se alguém quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, entrar em contato com você, aonde que elas te encontram? Eu atendo ali na Clínica Esmeralda, agora em novo endereço. Tá linda, gente. Inauguração aí. Em frente, ali agora, qual que é o endereço ali, gente? Que eu sabia da Toribedilão, né? Esqueci. É Carlos Gomes ali, né? Mas Vamos lá. Clínica Esmeralda, ali na frente da Casa do Vinho. Eu atendo ali. A gente tá fazendo as rodas mensais, né? Também bem legal. Mulheres que estão gestantes, né? E no ano que vem, janeiro, fevereiro, todo mês tem rodas. E pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é Gabriela Estocco, né? O @GabsEstocco, doula e consultora de amamentação. Pode chamar a gente lá. No link da minha bio também tem meu WhatsApp. Pode me chamar lá que a gente tá aí para somar na maternidade de vocês. Muito bom. Gabi, agradecer a tua participação, agradecer aí você ter encontrado um tempinho na sua agenda, que eu sei que é muito corrida. E assim, pra mim é um momento muito especial estar aqui com você, porque me lembra de uma pessoa. Eu falei, nossa, tá aqui. Esse pódio aqui começou. Porque a primeira vez que eu estive aqui foi quando eu iniciei o projeto com o Marcelo, né, que foi o Singulares. Então, assim, é emocionante pra mim estar aqui com você, porque não tem como não lembrar dele. E te parabenizar pelo trabalho que você faz, é lindo. E quem conhece de fato o que acontece, sabe que você faz a diferença na vida de muita gente. Que a tua jornada continue sendo de muito sucesso. Nós temos muito carinho por você. Amém. Eu que agradeço o convite. Foi pra mim estar aqui muito especial, porque o Marcelo começou, né, o podcast com você. E que bom que você tá aqui, que continuar isso, né? Tem toda a sua cara, né? É uma honra estar sendo entrevistado por você. Obrigada. Né, pelo podcast. E que você possa aí, né, ter muito sucesso em tudo. Eu falo, gente, a Diana, ela ensina muito, tanto pela vida pessoal dela, como pela vida profissional, né? Então, ela é um exemplo de vida aí. Quem não segue a Diana, segue. Olá, gente, @Diana Serioli. Porque ela é uma incentivadora de vida mesmo, como mãe, como mulher, como profissional. Então, eu te admiro muito. Obrigada, seu carisma, assim, a sua determinação, né? Seu estilo de vida me incentiva muito. Obrigada. Obrigada pelo convite. Gabi, antes de finalizar a nossa conversa, eu não posso esquecer, tem um presente especial pra você. Esta caneca do Netcast é sua. Eu vou levar embora. Pode levar pra casa, pra você lembrar com muito carinho desse momento em que você esteve aqui compartilhando as suas Meus histórias. cafezinhos da manhã. Amei, obrigada. E obrigada a você que ficou com a gente até agora, escutando essas histórias tão lindas e inspiradoras que a Gabi trouxe pra gente. Não perca nada.
Nos siga nas redes sociais Netcom, Telecom RO e Netcast. Estamos presentes no Spotify, Deezer e YouTube. Até a próxima.